Boa tarde! Estamos iniciando agora a nossa aula de ciências, ainda falando sobre os animais. Então, peguem aí o caderno 2, abram na página 23 e vamos dar início à nossa aula. Vamos lá? Cuidando dos filhotes. Então, a gente falou dos animais, agora vamos falar dos cuidados com os filhotes que eles têm, certo? Alguns animais ovíparos, após botarem os ovos no ambiente, eles permanecem por perto. Então, para proteger os ovos, não acontecer nada demais, não é isso? Outros animais não chegarem para quebrarem ou comerem, né? Que tem animais que comem também. Então, eles ficam ali sempre vigiando, sempre por perto, sempre cuidando. Cuidando e aquecendo, até que os filhotes nasçam. Mesmo após o nascimento, os filhotes podem receber cuidados e proteção dos pais. Então, isso é o que acontece com todos os pais, né? Sejam eles animais, sejam eles humanos. Assim que os filhinhos ou os filhotes nascem, como é no caso dos animais, existe a proteção. Esse hábito é comum entre as aves e os jacarés. Quando os filhotes crescem e estão mais desenvolvidos, eles são preparados pelos pais para viverem sozinhos. Então, os animais, eles fazem dessa forma, eles cuidam enquanto pequenininhos, certo? Depois que eles crescem, eles vão crescendo, eles vão preparando para eles aprenderem a lidarem sozinhos. Existem também os animais ovíparos que botam seus ovos no ambiente e não realizam a proteção até o nascimento e desenvolvimento do filhote. Assim, quando os filhotes nascem, eles precisam aprender sozinhos. Já é diferente dos outros animais, né? Que dos outros animais quem ensina são os pais. Esse daqui não. Esse daqui eles aprendem a sobreviver no ambiente deles sozinhos. E se defender e a procurar alimentos também. Então é uma forma de sobreviver, uma forma de sobrevivência. Esse é o caso, por exemplo, das tartarugas marinhas, serpentes, sapos, peixes e dos insetos. Então é bem diferente dos jacarés e das aves. As aves e os jacarés, eles protegem os ovos, eles protegem os filhotes enquanto estão pequenininhos e ensinam a lidarem sozinhos no ambiente em que vivem, a se protegerem, a se alimentarem. Já os outros que Tia citou abaixo, não. Eles colocam os ovos e lá eles ficam. Até eles chocarem, nascerem os filhotes e eles aprenderem sozinhos a lidar com o mundo e o ambiente em que vivem. Aí vocês conseguem perceber abaixo imagem dos dois animais que acabamos de citar, que são as aves que geralmente cuidam dos ninhos, né, dos ovos que ficam no ninho, e a postura após o nascimento, né, isso do desenvolvimento dos filhotes. Já as tartarugas marinhas, elas saem do mar, elas depositam seus ovos em ninhos de praia e elas voltam para o mar. Então elas vão, depositam, deixam lá, a terra aquece, eles nascem e depois eles aprendem a viverem sozinhos. Vamos à página 24. Já entre os animais vivíparos, é comum que os pais cuidem dos filhotes por um longo período, até que eles cresçam e aprendam a procurar alimentos e a se defender. Então é bem diferente dos ovíparos, né? Os ovíparos eles só cuidam enquanto pequenininhos. Já os vivíparos, que são aqueles que nascem da barriga da mãe, eles cuidam até bem grandinho, até quando eles verem que eles estão preparados para poderem enfrentar as matas e o ambiente em que eles vivem. As fêmeas dos mamíferos, eles produzem leite com o qual alimentam seus filhotes. Como exemplo, nós podemos citar os cães, os gatos, os porcos, as vacas, os cavalos, os leões, as onças e muitos outros animais, gente, incluindo nós, os seres humanos. Que nós, seres humanos, não temos que dar de mamar ao nosso filhote, que são, no caso, nossos filhos, né? Que filhotes são animais irracionais. Apesar que vocês poderiam dizer, Tia, nós não somos animais, somos sim, mas somos animais racionais, que estamos classificados em seres humanos, tá bom, meus amores? Aí tem um joguinho rápido, que vocês irão responder aí, né? Vocês irão ler e responder. E vamos agora falar sobre um pouquinho sobre o tempo de desenvolvimento, né? Existe um tempo para a gente se desenvolver. Por exemplo, quando a mamãe engravida.
Quanto tempo a mamãe passa com o bebê na barriga? 9 meses. Então, esse é o período de desenvolvimento do feto até o bebê vir ao mundo, ele vir nascer. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. O período de desenvolvimento dos animais ovíparos, que ocorre dentro do ovo, né? Ovíparos vem de ovo. Então, o desenvolvimento desse filhotezinho, desse animal que acontece dentro do ovo, ele é chamado de incubação. Então, o desenvolvimento dentro do ovo dos animais ovíparos é evidente, chamado de incubação. Já o tempo de desenvolvimento dos vivíparos, o qual ocorre dentro da barriga da mãe, é conhecido como gestação. Então, olha que diferente. Se for na barriga da mamãe, o desenvolvimento nós chamamos de gestação, um período gestacional. Já se o desenvolvimento é dentro de um ovinho, nós chamamos de período de incubação, certo? Não pode esquecer. Fiquem atentos à aula. O tempo que os filhotes levam para se desenvolver dentro do ovo ou dentro da barriga da mãe é bem diferente em cada espécie animal, certo? Então, assim, existe o animal que passa 9 meses, existe o animal que passa 10 meses, existe o animal que passa 1 ano, existe o animal que passa 7 meses. Então, é de animal para animal, não é uma regra, certo? Observe no esquema o tempo apropriado de desenvolvimento de alguns animais ovíparos e vivíparos. Então, prestem bastante atenção aí no que a tia vai falar. Está no livrinho de vocês, na página 24, ó. Nós estamos falando da andorinha, né? A andorinha, ela nasce de ovos, então é um período de incubação. E passa de 14 a 15 dias para o desenvolvimento. Temos aqui o avestruz, que também ele põe ovo, não é isso? Então, é um período de incubação, que ele leva já 42 dias para o desenvolvimento. Vamos à página 25. Temos aí os pinguins. Os pinguins, eles também põem ovos, portanto, se desenvolve dentro de ovo. Então, é um período de incubação. Ele leva 60 dias para o desenvolvimento. Temos aí a cascavel, que é uma cobra, né? Também põe ovo, é um período de incubação e ela leva 30 dias para o desenvolvimento. Temos aí a tartaruga marinha, também, que põe ovos, período de incubação, levando 55 dias para o desenvolvimento. Sapo cururu. Então, o sapo, ele também põe ovo, viu, gente? Então, período de incubação. E ele leva 33 dias para o desenvolvimento. Temos o pirarucu, que é um peixe. Também ele põe ovos, não é isso? E leva 30 dias, tendo também um período de incubação. Vamos à página 26. Vamos falar um pouquinho agora dos vivíparos, que são vivíparos mesmo, aqueles que nascem aonde? Isso, na barriga da mãe. Então, vamos falar um pouquinho do período gestacional, da gestação, isso mesmo. Ó, e temos aí o rato. O rato é um vivíparo, né? Isso, portanto, ele se desenvolve por meio de gestação e leva 19 dias para o desenvolvimento. Temos o coelho, que ele leva 1 mês para o desenvolvimento e também a gestação. Temos o gato, que leva 2 meses também em período de gestação. Temos o leão, ó, o leão são 3 meses para o desenvolvimento, tá vendo? E o leão, bota ovo o leão, gente? Não, né, tia? Não, ele nasce da barriga da mãe, tem um período gestacional, né? Isso é gestação mesmo, levando 3 meses. Temos aí a baleia jubarte. A baleia jubarte, apesar de ser um animal que vive na água, ele não é um peixe, ele é um mamífero. E ele leva de 12 a 14 meses, tá vendo? Isso, o período gestacional de uma baleia jubarte, ó, de 12 passa do ano aí. Ou 1 ano, que são 12 meses, ou 14 meses, tá vendo? Como demora para desenvolver uma jubarte. Temos aqui o elefante. Ó, o elefante. Ele também é um período gestacional para o desenvolvimento, ele leva de 22 a 24 meses. Gente do céu, muito mês, são 2 anos
para poder um elefante nascer, tá vendo? Demora, né? O ciclo da vida de um ser vivo, ele pode durar minutos ou centenas de anos, conforme a espécie. Algumas bactérias, elas podem completar seu ciclo de vida em cerca de 30 minutos. Outros seres vivos, como as sequoias e alguns tipos de pinheiro, eles podem viver 4.000 anos ou mais, não é isso? E temos aí na página 27 uma pesquisa, que essa pesquisa vai para casa para vocês realizarem. Então, a atividade de casa será essa pesquisa. O assunto ele é muito bom, né, gente? Nesse assunto a gente aprendeu o quê? Sobre os ovíparos, sobre os vivíparos e sobre o desenvolvimento desses animais. Aprendemos que existe o período gestacional para os vivíparos, que são aqueles que nascem da barriga da mãe, e o período de incubação para os animais ovíparos, que são aqueles que nascem de ovos. Então, o assunto tá ótimo, né? Quem não entendeu, vai repetir aí a videoaula, certo? Qualquer coisa, pode ligar para a tia. Então, meus amores, a nossa aula de ciências encerra aqui. Para vocês, até a próxima aula e um beijo. Tchau!